Professor Diogo Medeiros, sou professor de Educação Física. Agradeço aqui mais uma vez ao meu amigo Hermes, que será o meu intérprete de Libras e que vai me ajudar a conduzir mais essa aula. Então vamos lá, pessoal. O tema da aula de hoje, olha só, está na semana 2 do seu PET aí, né, da sua apostila, com o seguinte título: doping. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas substâncias ilícitas que os atletas acabam usando aí para melhorar a performance, tá certo? Então, basicamente, na aula de hoje, olha lá, nós temos dois objetivos. Primeiro, identificar os principais tipos de doping existentes aí no esporte, tá? Quais são essas substâncias, e também conhecer os principais casos de doping aí de repercussão que teve no esporte, tá certo? Ao final tem um desafio prático para que a gente possa sentir aí como que funciona o doping de fato ali no esporte, tá ok? Bom, vamos começar com o conceito? Olha só, o conceito de doping está aparecendo aí na sua tela. O doping se caracteriza, né, pelo uso de substâncias farmacológicas para melhor desempenho em diversos esportes, ok? Qual que é a origem do doping, gente? Quando que os atletas começaram a usar essas substâncias? A origem do doping, ela é assim, né, difícil de ter uma precisão quando que começou. Mas assim, se tem indícios de uso de doping desde as primeiras Olimpíadas da Era Moderna. Vale dizer que as Olimpíadas da Era Moderna, essas inclusive que teriam, né, uma edição agora em 2020, lá em Tóquio, no Japão, e foi adiado para 2021 devido à pandemia, elas começaram no ano de 1896, finalzinho ali do século XIX, já se tinha, né, indícios que os atletas usavam ali algumas substâncias para melhorar a performance, e assim, quando que realmente começou a procurar realmente ver se o atleta estava usando. A primeira instituição a fazer, né, um controle ali de doping, mesmo que mais ou menos, né, ali no início, foi a IAAF. O que é a IAAF? É a Associação Internacional das Federações de Atletismo. Essa instituição, pessoal, ela equivale mais ou menos à FIFA para o futebol. É ela que regulamenta as competições de atletismo, as suas regras, quando que vai ter competição, qual país que vai sediar, ok? E desde 1928 ela já percebeu que tinha ali alguns casos de doping e começou a investigar, a procurar, tá certo? Vale dizer que o atletismo, até hoje, infelizmente, é um dos principais esportes que a gente tem aí frequentemente o uso de doping. Vários e vários atletas foram, né, pegos no doping aí durante vários anos e assim, existem muitos e muitos recordes do atletismo que são suspeitos de doping até hoje. Nós vamos vê-los mais à frente, tá ok? Quais que são os tipos de droga, professor? Quais as drogas que são proibidas e como que elas funcionam? Olha aí, eu tenho uma lista com 6 drogas proibidas, né, 6 tipos de drogas. É claro, né, por exemplo aqui, vamos começar com o primeiro, o estimulante. Eu tenho diversos tipos de estimulante. Inclusive está aí no seu PET o nome de alguns medicamentos. Não vou entrar em detalhe em cada um, tá? O que eu preciso saber? Só mais ou menos como que essa substância funciona e por que ela é proibida. O estimulante, como o próprio nome está dizendo, ela é uma droga estimulante. Ela vai atuar ali no seu sistema nervoso central e vai te dar aquele estímulo final ali que você precisa. Vamos pegar um exemplo? Aquele atleta que ele já está cansado, ele precisa dar, né, o último gazinho ali, a última corrida, esse estimulante vai ajudá-lo. Em compensação, um atleta que não usou, que só treinou cego, não vai ter esse estímulo final, tá certo? Além disso, a gente tem os analgésicos. Quando eu vou à farmácia procurar algum analgésico, eu estou procurando algum remédio para dor. Ok? Então os analgésicos são analgésicos potentes para poder realmente acabar com a dor. Porque, pessoal, atleta de alto rendimento é raro o atleta que compete sem sentir dor. Né? O corpo humano ele não foi feito para ser tão exigido como ele é exigido no esporte de alto rendimento. Então os atletas sentem dor. Tá? Então tem alguns analgésicos ali que são proibidos. Tá ok? Além deles, a gente tem os anabólicos. O que são os anabólicos? O próprio nome está dizendo, né? São os anabolizantes que vocês conhecem. Então, os anabolizantes, vocês devem conhecer aí algum marombeiro, né, de alguma academia, ou que já admitiu que usou, ou que você suspeita que já usou. Para que ele usa o anabolizante? Para ter um crescimento da massa muscular, né, para poder ficar mais forte. Quando o atleta de alto rendimento tem um crescimento da massa muscular, vai favorecer a força, né, e aí ele vai ter vantagem em diversos aspectos, ok? Além deles, a gente tem o diurético. O que são os diuréticos? São remédios que ajudam na eliminação de água. Muito usado por pessoas que têm pressão alta, por exemplo. E o diurético ele funciona de duas maneiras. A primeira delas, né, eliminando mais água e com isso não deixando vestígios de outras substâncias, tá ok? E também para perder peso. Vamos pegar um exemplo aqui de uma luta.
um lutador lá de MMA, ele tem que bater o peso de 75 quilos, né? Não tem aquela pesagem, aquela coisa toda. Se ele estiver acima de 75 quilos, ele não luta. Então, muitas vezes, eles usam diurético para quê? Para perder peso, né? Para eliminar a água ali, subir na balança, dar os 75, depois reidrata de novo, né? E está acima, tá bom? Então, o diurético também é proibido. Além disso, a gente tem os hormônios, que basicamente, né, o mais usado aqui é o hormônio do crescimento, com objetivo bem parecido aqui dos anabolizantes, que é, né, ter o crescimento, o aumento da massa muscular. E por fim, os beta-bloqueadores, que são usados aí principalmente por atletas de tiro esportivo, tiro com arco, né, o arco e flecha, são pessoas que precisam ali ter precisão. Os beta-bloqueadores, eles vão agir no seu corpo da seguinte maneira, eles vão baixar um pouco, né, o seu batimento cardíaco, vai te deixar mais calmo. Todo mundo se levantar a mão aqui, ó, se você olhar, vai tremer um pouquinho, né, então esses atletas, eles não querem tremer. Eles precisam de precisão ali para poder acertar o alvo. Então, quando eles fazem uso disso, né, eles melhoram a precisão, para de tremer a mão, então ajuda muito. Então, é outra substância que também é proibida, ok? Ó, professor, você falou de um monte de coisa ilegal, parece que, né, esses stand de doping, ele só traz benefício. Por que não libera para todos os atletas usar? Não, gente, infelizmente, nós temos também os efeitos colaterais que estão aparecendo aí na sua tela, tá? E a questão do uso do doping é uma coisa muito séria, porque assim, é meio que uma roleta russa. Você pode usar qualquer substância daquelas outras que eu mostrei e não ter nada disso, como você pode usar e ter um, dois, talvez até mais de um desses sintomas, ok? Como por exemplo um AVC, né? Onde tem vazamento às vezes ali de sangue dentro do seu cérebro, né? E pode deixar sequelas, pode te deixar, né, às vezes com um lado paralisado, enfim, será que vale a pena? Ataque cardíaco, a gente pensa que ataque cardíaco é só para pessoa sedentária, pessoa mais velha. Não, eu infelizmente presenciei dentro de uma quadra, garoto de 18, 20 anos tendo um infarto fulminante. Às vezes, né, provavelmente por uso disso aqui. Danos ao fígado, já que o fígado metaboliza tudo isso aqui. Trombose, acromegalia. O que é acromegalia? Crescimento das extremidades do corpo, orelha, nariz. Disfunção hormonal. E aqui, principalmente para as meninas, é um pouco mais complicado, né? Já que as meninas têm, por exemplo, os hormônios lá, né, do ciclo menstrual, e aí bagunça tudo. As meninas, por exemplo, com um efeito colateral dessa disfunção hormonal, vão ter aí a voz engrossada, aumento de pelo e até mesmo câncer, né? Então fica a pergunta aí, será que realmente vale a pena fazer uso dessas substâncias? E outra coisa importante também de se ressaltar é que o doping ele não existe só no esporte de alto rendimento. Existe o doping também na academia, né? Ele está presente na academia. Com aquelas pessoas que desejam ali a busca do corpo perfeito, seja emagrecer, seja aumentar a massa muscular. A gente sabe, como eu brinquei aqui do marombeiro, né, do anabolizante, provavelmente vocês conhecem pessoas que, pelo menos vocês suspeitam de ter usado isso aqui, né? E não vale a pena, você pode ter aquele tanto de efeito colateral ali, tá ok? Como que é feito o controle de doping? Como que eu pego um atleta ali, né? Como que eu sei que ele usou alguma substância ilícita? O controle do doping, como eu já disse anteriormente, ele começou no ano de 1928, na Olimpíada de Amsterdã, né? Com a Federação Internacional de Atletismo. De lá para cá, pessoal, olha só, se passaram 40 anos, até que o Comitê Olímpico Internacional, né, o COI, resolvesse fazer também esse controle nos Jogos Olímpicos, de 1968. A FIFA, 2 anos seguidos, né, na Copa do Mundo 70, que inclusive o Brasil foi campeão, né? Tricampeão aí, resolveu também começar a testar alguns jogadores, tá? Só que essa testagem, ela era muito básica, você não pegava todo mundo, você pegava um ou outro, né? Inclusive aqui de Copa do Mundo, né, aparecendo aí na sua tela, Diego Armando Maradona, craque argentino, que infelizmente foi pego no doping na Copa de 94, vocês não vão se lembrar, né, ainda na fase de grupos e não pôde continuar disputando os jogos pela Argentina, ok? Olha só, essa Copa foi em 94 e só no ano de 1999, então bem recente, é criada a WADA, que é a instituição mundial que regula o controle antidoping aí de todos os esportes, ok? Então essa instituição ela é bem recente, a partir dela sim a gente tem um controle um pouco mais rigoroso, que não quer dizer, né, que vai pegar todos os atletas, infelizmente acaba às vezes passando batido, tá bom? Como que esse controle ele é feito ali? O controle do doping, pessoal, ele funciona da seguinte maneira. Ele é feito através ou da urina ou do sangue, tá?
Então, por exemplo, vamos pegar uma modalidade, seja individual, né, atletismo, tem 8 corredores lá, vou escolher 2, aleatórios, é que eu suspeito, né, correu muito ali. Um time de futebol de 11 que jogaram, eu vou pegar 3. Então, esses atletas eles vão acompanhar, né, um técnico ali do laboratório, e aí ele vai urinar no potinho, vai ser colhida uma amostra de sangue, e essa amostra, tanto de urina ou de sangue, vai ser dividida em 2. Uma amostra vai ser chamada prova. É a amostra em que o laboratório vai testar e vai procurar todas as substâncias ilícitas ali, ok? A outra amostra vai ser nomeada contraprova, vai ser lacrada e assinada pelo atleta. Por que essa contraprova? Se a prova encontrar algum vestígio de alguma substância, o atleta pode recorrer. Pode pedir para poder abrir a contraprova, né, que foi tirada no mesmo dia, e que esse exame seja feito em outro laboratório, enfim, para ver se realmente tem alguma substância ilícita, tá certo? Quase sempre, pessoal, quando a prova dá positiva, a contraprova dá também, né? Mas salvo algumas vezes, a contraprova já salvou aí alguns atletas, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho agora, né, já entrando na segunda parte ali de conhecer os principais casos de doping no esporte. Nós temos, antes de falar dos concretos, né, a gente tem que falar um pouquinho sobre os suspeitos. Lembra que o atletismo foi o primeiro esporte a começar a testagem, em 1928? O atletismo, infelizmente, né, ao longo desses anos, vários atletas foram pegos aí no doping, né? A delegação russa, na última Olimpíada do Rio, nem competiu, né, no atletismo também. E tem vários recordes suspeitos. Por que suspeitos? Porque são recordes que duram aí 20, 30 anos, né, são da década de 80 e 90, e que nenhum atleta bateu até hoje. Então, assim, será que esses atletas lá do passado eles eram tão bons assim? Será que os atletas de hoje têm mais recursos, não conseguem bater esses recordes? Então, suspeita-se que esses atletas que bateram o recorde no ano passado, eles fizeram uso de algumas dessas substâncias, tá ok? Olha lá no feminino, 100 metros rasos, 400 metros rasos, salto em altura e salto em distância, além do arremesso do peso e lançamento do disco. São recordes que duram aí, ó, da década de 90 e 80 para trás. São recordes sobre suspeitas, tá? Não podemos provar, mas tem essa grande suspeita aí. No masculino, de corrida eu só tenho uma, que é 400 metros com barreiras. Eu tenho todos os saltos, exceto o salto com vara, que foi quebrado o recorde recentemente, e todas as provas de lançamento. Lançamento de dardo, de disco, de martelo e também o arremesso do peso. Todas são recordes, né, todos são recordes que duram, como eu disse, da década de 90, antes da criação da WADA, para trás, ok? Lembrando que com a criação da WADA, o controle ficou um pouquinho mais rigoroso. E aqui eu trouxe para vocês, né, alguns principais casos aí de repercussão, né, mundial. Aqui a gente tem o Lance Armstrong, tá? Que é um ciclista francês, venceu a Volta da França aí por mais de 5 vezes, era um exemplo, o cara teve câncer, voltou do câncer, né? E venceu a prova de novo, e depois foi pego no doping, né? Admitiu, perdeu as conquistas, né? Uma grande decepção aí para a comunidade esportiva. Ao lado dele a gente tem a Marion Jones. Essa menina era uma velocista ali no finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, muito boa por sinal. Estava cotada para quebrar o recorde dos 100 metros rasos da compatriota dela, a Florence Griffith, que falamos recentemente aqui também. E a Marion também, infelizmente, foi pega no doping, né? Ela tinha 2 medalhas de ouro olímpica, né, de ouro, perdeu essas medalhas e outras também que ela tinha, por causa da questão do doping, né? Foi uma grande decepção para o atletismo também. Ainda falando sobre velocista, né? Um dos principais casos no mundo, que a gente tem aqui é o Ben Johnson, um atleta velocista também da década de 80, né? Ele rivalizava ali na época, o Ben Johnson canadense, rivalizava com o Carl Lewis, norte-americano. E o Ben Johnson, ele também foi pego, né, no antidoping, depois de vencer a prova lá de 100 metros, admitiu, perdeu a medalha, enfim, né? Um caso também que foi uma outra grande decepção. E ao lado dele, o maior nadador de todos os tempos, Michael Phelps, maior medalhista olímpico também de todos os tempos, também foi pego no doping. Só que o Phelps, ele, na verdade, ele foi pego, né, no dia lá que fizeram o teste dele, acharam maconha. Maconha é uma substância proibida, é uma droga, né, mas a maconha ela não te estimula, ela não te ajuda, pelo contrário, ela te atrapalha, né. Ele admitiu que fez uso da maconha recreativa, se é, né, que se pode chamar uso de maconha de recreativo. Enfim, né, foi punido, ficou um tempo lá sem poder treinar, pagou multa, mas depois voltou e o Phelps, né, todas as medalhas, toda a performance dele nunca foi pego com outras substâncias proibidas que ajudassem. Realmente foi um momento de deslize, ele era novo, né, mas vale lembrar também que essas outras drogas também que não ajudam, como a maconha, por exemplo, né, que atrapalha, também são proibidas, né, o atleta tem que dar o exemplo, tá ok?
Bom, pessoal, com isso a gente conclui que a vida dos atletas, né, de alto rendimento requer muita dedicação, treino e muita renúncia. Né? Alguns de vocês aí talvez treinam alguma modalidade esportiva e sabem do que eu estou falando. E o doping, infelizmente, é uma maneira suja e desleal de você premiar o mérito, né, daquele atleta que escolhe um caminho mais fácil, que não escolhe treinar, né, seriamente ali. Vamos pensar comigo, Olimpíadas a cada 4 anos. Um atleta treina sério ali, sem uso do doping, durante 4 anos, para chegar às vezes numa pista e ter um rival que fez uso da substância, que não treinou tanto quanto ele, não se dedicou, né? E com isso eu proponho um desafio prático para vocês. Agora nós vamos tentar aqui fazer algumas práticas corporais para saber como que o doping funciona, pessoal. O doping, ele te dá asas, né? Só que é uma asa assim desleal, tá ok? Ele tira um peso extra de você. Então a minha proposta agora é que a gente faça alguns exercícios dos TAFs, famosos TAFs. O que são os TAFs? Teste de aptidão física de concursos públicos. Inclusive eu vou abordar esse tema na aula do terceiro ano daqui a pouco, então fique por aí, a aula está imperdível. Inclusive isso é tema também do seu PET, tá? É comum. E eu vou explicar melhor como que funcionam na prática, né? Quanto que você tem que fazer nesse teste físico para você ser aprovado, tá ok? Só que agora a proposta é que você faça esses exercícios com peso extra. Como por exemplo, ó, eu improvisei aqui, eu fiz essa barra aqui, né? Barra fixa, com minha filha grudadinha aqui comigo, né, meu grudinho? Aliás, um beijo a Luísa, minha filhinha, que deve estar me assistindo aí, me ajudou muito a tirar essas fotos. E, gente, pensa comigo, barra fixa já é um negócio difícil de fazer. Imagina fazer barra fixa com peso extra, com uma criança igual minha filha está aqui comigo, né? Então, realmente, assim, fica mais difícil. Então, a proposta é que você pegue um peso extra, tá? Não precisa ser uma criança, às vezes você nem tem uma criança na família, uma criança vai ficar pesada para você, que você faça essa atividade com esse peso a mais, para você saber o que é o doping. Vamos imaginar que a minha filha fosse um peso natural, que tivesse no meu corpo. No momento que eu vou tirar ela ali, eu vou fazer a barra com muito mais facilidade. E o atleta lá de alto rendimento é a mesma coisa. No momento que ele faz uso dessa substância, ele vai tirar um peso ali do corpo dele, ele vai conseguir fazer o que ele tem que fazer com muito mais facilidade, tá? Então fica o desafio aqui, ó, de começar com a barra fixa. Por que eu estou passando essas atividades? Porque nós vamos fazê-las de novo lá na aula do terceiro ano, né? Eu vou explicar para vocês como que funcionam os testes de concurso público, tá? Além da barra, ó, uma outra atividade dá para fazer, que tem nos testes de concurso público, é a flexão. E de novo, minha filhinha aí comigo, ó. Fazer a flexão já não é lá uma coisa tão fácil, né? Imagina com uma criança ali em cima de você. Então, de novo, não precisa colocar uma criança, tá? Arruma, sei lá, uma garrafa PET com água, alguma coisa mais leve, mas assim, faça o exercício com qualquer peso extra que seja, para depois você comparar a sua performance com o peso e sem o peso. E com certeza você vai ver que é muito melhor. Até porque esses testes eu preciso fazer, vocês vão ver lá, né, de uma maneira mais intensa, senão eu vou ser reprovado. Então daqui a pouco, na aula do terceiro ano, eu conto como que são feitos esses testes aí, ok? Além disso, nós temos o Shuttle Run, que é um teste de agilidade que consiste em você buscar, né, esses toquinhos a 9,15 metros, pegá-los e deixá-los no cantinho, ok? Então, vou pedir de novo, na hora que eu explicar lá como funciona o teste Shuttle Run, faça com e sem o peso extra para você ver, ok? E esse teste tem que fazer ele rápido. Se você fizer ele num tempo muito grande, você está eliminado, né? Já é difícil, você correr, abaixar e pegar o negócio. Com o peso extra ali de novo, então, vai ficar mais difícil ainda. Ok? E por fim a corrida. O teste da corrida que eu vou passar para vocês, pessoal, é um teste de 2.400 metros, tá? Talvez esse teste vai ficar um pouquinho mais complicado de vocês fazerem, né? Mas assim, tenta fazer uma corridinha com esse peso extra, igual eu fiz com ela, que deve ter dado uns 40, 50 metros, né? E depois 100. É óbvio que vai ficar muito mais fácil sem, tá? E aí, de novo, pega alguma coisa aí que não vai te machucar, que não vai te lesionar, como peso extra. Tá ok? Entendido? Bom, pessoal, por hora é isso, tá? De novo, lembrando aí, né? Fiquem atentos à questão aí do exercício físico com a carga extra. Não pegue um peso muito grande que vai te causar uma lesão, que vai te machucar, tá certo? É uma coisa, assim, realmente para você perceber essa diferença aí do com e do sem, para você entender o que é doping e o que não é doping, tá? Lembrando que essa aula e as outras vão estar disponíveis aí no YouTube, vocês podem fazer com pausa, ver como é que funciona cada teste aqui, tá? E fazendo essa comparação aí, tá ok? Mais uma vez eu convido vocês a ficarem conosco, vamos ter aula do segundo ano agora, vamos falar de xadrez e logo em seguida falaremos então da aula
do terceiro ano, onde abordaremos esses testes de aptidão física. Vou explicar melhor como que eles funcionam, tá certo? Bom, agora é isso. Espero que vocês tenham aí gostado da aula, espero que tenha sido útil, tá? Fique aí conosco, um forte abraço e até a próxima.